Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Bom, nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Pneumatologia. Por isso eu peço que você deixe aí ao alcance das suas mãos a sua Bíblia, pois vamos utilizá-la bastante nesse encontro. O seu caderno de anotações, porque eu fiz as minhas aqui, vou passar para vocês, então peço que vocês também realizem as suas anotações, juntamente com o seu material de apoio. E aí você faça ali, né, a sua comparação, as suas concordâncias, as suas discordâncias, a fim de que no término da aula você consiga extrair todas as informações possíveis e essas informações tornem o seu conhecimento ainda mais aguçado, né, mais prático e menos teórico para a sua caminhada com Deus, a fim de glorificar o nome dele, ok? Então vamos para aquilo que de fato importa, que é a aula. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é a sensibilidade do Espírito Santo. Como trabalhamos na aula passada, compreendemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Como pessoa, ele tem vontades, tema da nossa próxima aula. Como pessoa, ele tem intelecto, tema da aula passada. Como pessoa, ele tem sensibilidade, ou seja, ele é sensível, tema da aula de hoje. E o que é sensibilidade? É a habilidade de sentir as coisas ou a propriedade do organismo vivo de perceber as modificações do meio externo ou interno e de reagir a elas de maneira adequada. Então, o que é uma pessoa sensível? É a pessoa que tem a habilidade de reagir às modificações que acontecem dentro ou fora do ambiente que essa pessoa está inserida. Como pessoa, o Espírito Santo também reage a essas modificações. Ele também sente essas modificações. Então, existe uma diferença dentro desse processo, que é a reação que o Espírito Santo tem às modificações do ambiente e a reação que o homem comum tem às modificações deste mesmo ambiente. Quais são as reações do Espírito Santo? De acordo com aquilo que eu falei aqui, essas reações elas são adequadas, ou seja, elas têm uma base, têm uma pauta a ser seguida. Qual é essa pauta? É a palavra de Deus. Então, todas as vezes que existir uma modificação no ambiente, seja externo ou interno, que o Espírito Santo estiver inserido ao meio, ele vai ter uma reação. E essa reação sempre vai ter como base a palavra de Deus. Diferentemente do ser humano, que também tem a mesma sensibilidade, que também reage às modificações a esse ambiente, só que o ser humano, ele age instintivamente. E o instinto, ele não está preocupado se a sua reação está certa ou errada. O instinto tem por prioridade gerar para você proteção. Então, se você tiver que reagir para se proteger, você, pelo seu instinto, não vai pensar de modo imediato se aquela ação ela é assertiva ou não, se ela tem por base a palavra de Deus ou não. Você só vai ter a capacidade de pensar naquela ação depois que você executá-la. Por que é tão importante o ser humano estar cheio do Espírito Santo? Porque quanto mais cheio do Espírito Santo eu estiver, quando as modificações desse ambiente acontecer, as minhas reações não vão ser instintivas, elas vão ser adequadas, porque quem vai agir por mim não vai ser o meu instinto, mas vai ser o Espírito Santo do Senhor, que sempre vai ter por base a palavra de Deus, ok? Só que dentro dessa temática da sensibilidade do Espírito Santo, existem 4 reações que eu quero trabalhar com vocês. Quais são elas? A primeira é o amor, a segunda a alegria, a terceira a tristeza e quarta são os gemidos, tá bom? Qual é a primeira aqui? A primeira é o amor, que tem por base Romanos capítulo de número 15, versículo de número 30. Então, se você está com a sua Bíblia aí, já abra ela, para que a gente possa fazer a leitura do texto, ok? Então, Romanos capítulo de número 15, versículo 30, vai dizer: Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Olha o pedido que o apóstolo Paulo está fazendo.
O apóstolo Paulo está fazendo um pedido de ajuda. Ajuda essa para que nós venhamos ajudá-lo em um momento de guerra. Só que ele faz um adendo, né? Ele fortalece uma determinada ação que deve ser realizada pelo ser humano. Essa ajuda, ela não pode ser instintiva, mesmo que ela venha a ser realizada dentro de um período de guerra. Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo. Eu estou enfrentando uma guerra, preciso da ajuda de outros soldados. Só que eu quero a ajuda desses soldados não de forma instintiva, mas pautado no amor, pelo Espírito Santo. Então, olha como é que nós vamos trabalhar essa questão. Não é uma ação instintiva, é uma ação espiritual. E qual é o primeiro sentimento que nós devemos ter em ajudar alguém que está passando por dificuldade? Pautado no amor. E que amor é esse, Leandro? Bom, no grego nós temos pelo menos 3 significados para essa palavra amor. O primeiro significado da palavra amor no grego é storge. Storge trabalha a ideia de reciprocidade, ou seja, eu entrego para você na mesma proporção que você entrega para mim. A segunda palavra é philos, que vem ali do termo filantropia, ou seja, eu tenho amor para dar, mas só lhe entrego se você vier me pedir. E tem o amor ágape, que é o amor que eu tenho para dar para você, mesmo se você não me der amor e mesmo sem você me pedir amor. Ou seja, a iniciativa em lhe entregar sempre vai ser minha. Mesmo que você diga não precisar, mesmo que você decida não me entregar nada, eu estou sempre disposto a entregar algo que vá fazer você ficar bem e se colocar de pé. A característica do amor do Espírito sempre será o ágape, ou seja, ele não vai esperar você pedir, ele não vai esperar você dar, ele vai sempre tomar a iniciativa de te entregar, porque ele entende que como pessoa nós precisamos de um combustível. Que combustível é esse? É o combustível do amor de Deus, que nos coloca de pé, que nos ampara, que nos conforta e que nos consola. Então o Espírito, ele sempre vai ter essa característica, ele sempre vai ser o primeiro a se preocupar em te entregar, mesmo se você não estiver disposto a receber. Ele sempre vai estar disponível para te entregar, mesmo se durante aquele dia, aquele mês, aquele ano, ou durante toda a sua vida você ter decidido não entregar nada para ele, ok? Então esse é o primeiro tópico do amor. Segundo tópico das reações é da alegria, e tem por base aí Atos capítulo de número 2, versículo de número 13, tá? Atos capítulo 2, versículo de número 13, que diz o seguinte: outros, porém, zombavam, dizendo, estão cheios de vinho. Em algumas outras versões, diz estar cheio de mosto. O que é a alegria? O termo alegria no grego traz a conotação de que essa emoção, que é a alegria, né, ela vai dominar o ser humano. Não é que o ser humano não tenha o poder ou o direito de ficar triste. Tem. O ser humano, ele não tem o poder, uma vez que ele está cheio do Espírito Santo, de ser dominado por essa tristeza, de ser controlado na totalidade dos seus dias pela tristeza. Então, o Espírito Santo, ele tem essa finalidade de proporcionar a alegria, ou seja, de proporcionar um domínio da alegria da parte de Deus em relação às nossas vidas. Poxa, Leandro, mas existem momentos na minha vida em que a tristeza ela é tão grande que a maior parte do meu tempo eu fico triste e não alegre. Isso significa que eu estou sem o Espírito Santo de Deus? Não, de forma alguma. Mas sim que você tem passado por um momento onde a sua alma ela tem sido alimentada na maior parte do tempo pelos seus problemas do que pelas suas soluções. Por que eu trabalho a ideia de alma aqui? A alma ela tem pelo menos 3 tipos de significados nos idiomas bíblicos, né?
A palavra alma no hebraico, ela significa sopro. A palavra alma no grego significa vida. A palavra alma no latim significa ânimo. E essas três palavras, elas conseguem ter uma junção entre si. Logo, a palavra alma significa sopro de vida que me gera ânimo. E que sopro é esse que gera vida? Que sopro é esse que dá ânimo? É justamente o sopro do Espírito Santo que proporciona um combustível chamado alegria, né? O Jesus, por exemplo, em um determinado momento da sua trajetória, os discípulos chegam para ele completamente alegres e contentes pelo resultado da ação evangelística que eles realizaram, dizendo: os demônios nos sujeitam, pessoas foram curadas, mortos foram ressuscitados. E o Senhor Jesus, ele traz uma resposta que soa como um banho de água fria ao êxtase que aquelas pessoas estão dizendo, né? Jesus diz assim, ó: não vos alegreis por isso, mas alegrai-vos por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Por que Jesus está trabalhando essa ideia? Por que Jesus está soprando esse espírito de alegria verdadeiro sobre a alma daqueles discípulos? Porque Jesus entendia que iriam vir momentos da trajetória deles que os mortos não ressuscitariam, que os enfermos não seriam curados, né? Que as coisas não aconteceriam da forma que aconteceram. Então, como é que seria a reação desse grupo quando as lutas viessem? O que aconteceria com esse grupo quando a oração deles não fossem respondidas? De modo imediato, eles iriam entristecer-se, né? Então, Jesus está dizendo: olha, não vos alegreis por isso, porque vai existir momento na trajetória que o morto não vai levantar, que o demônio não vai sair, que o enfermo não vai ser curado, que as lutas vão se levantar. Então, se a alegria de vocês estiver no resultado da oração de vocês, vocês vão fraquejar em algum momento, vocês vão cair em outros momentos e vão desistir em todos eles. Mas se mesmo em meio a todos os nãos que vocês receberem como resposta de oração, a alegria de vocês estiverem pautadas na salvação, no nome de vocês escrito no livro da vida, aí sim, de fato, vocês entenderam o processo. E o processo é, acima da cura, acima da libertação do outro, acima do milagre que vocês são ferramentas da execução, está a salvação que vocês podem obter acerca da vida de vocês mesmos. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter sempre a capacidade de receber o sopro de Deus sobre as nossas vidas. Então, se, por exemplo, nesse momento, você estiver sendo dominado por algum tipo de tristeza, sendo dominado por algum tipo de processo depressivo, eu profetizo sobre a sua vida o sopro de vida que gera ânimo sobre você. E que você venha a ser reanimado pelo poder do Espírito Santo, ao ponto de você proporcionar alegria nesses momentos de dor, ok? Terceiro ponto é a tristeza. Para trabalharmos esse tema, eu quero que você vá comigo lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 30, tá bom? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 4, versículo de número 30, tá? Que diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, tá? O que é tristeza? Bom, o Espírito Santo pode sim, ok? Sentir imensa mágoa, assim como nós sentimos. O cristão pode sim entristecer o Espírito Santo quando não dá a devida importância à sua presença, à sua voz, como também as suas orientações. Somos sabedores, né, que uma das finalidades da ação do Espírito Santo na vida do crente, na verdade na vida da humanidade, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele utiliza como prática desse convencimento não arrepio, não toque, não rodar, não pular. Ele utiliza como ferramenta para convencer o homem a palavra de Deus, ao ponto do próprio Jesus retratar no Evangelho de João que quando o outro que ele pediria ao Pai que enviasse para ficar no seu lugar viesse, este iria trazer a memória de tudo aquilo que ele já tinha dito. Então, como é que o Senhor convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo, trazendo à lembrança a palavra que um dia ele já ministrou sobre o coração de todos aqueles que estão em contato constante com ele. E quando é que eu entristeço ao Espírito Santo de Deus? Quando eu me nego a me lembrar de todas as orientações que o Espírito Santo de Deus me traz. Nesse momento, eu entristeço ao Espírito Santo de Deus. Só que para ser mais enfático, tá? Eu tenho uma resposta ainda um pouco melhor pautada nas Sagradas Escrituras. Por quê? Como é que eu faço para não entristecer o Espírito Santo de Deus? Como não entristecer o Espírito Santo de Deus? É só não fazer o que está no versículo 31. Então segue aí, né? O texto do capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Beleza, Leandro. Como é que eu faço para não entristecer o Espírito Santo? Bom, é só você não fazer o que está no versículo 31. Vamos ler o que está no versículo 31. Bom, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia que venham ser retirada de dentre de vós. Então, como é que eu faço para não entristecer o Espírito Santo? É só eu não realizar o que está no versículo 31. E como é que eu faço para trazer alegria para o Espírito Santo de Deus? É só eu cumprir o que está no versículo 32, que diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, se eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu não posso fazer o que está no versículo 31. Se eu quero alegrar o Espírito Santo, eu tenho que fazer o que está no versículo de número 32. Deu para pegar aí, pessoal? Tá tudo tranquilo? Então vamos seguir para o quarto tópico, que está a trabalhar a ideia dos gemidos, né? O famoso gemido inexprimível do Espírito Santo. E como base bíblica eu quero ler Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26. O texto diz o seguinte: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O versículo 27 vale a pena ser lido também. É aquele que examina os corações, sabe qual a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Olha que interessante, gente, a ideia dos gemidos, né? Quando a palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, está mostrando que ele intercede juntamente com o crente, ou seja, ele ora com você e ao mesmo tempo ele ora por você, que é aquilo que nós trabalhamos a ideia de compaixão. Compaixão é diferente de empatia, tá? Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar da outra pessoa. Compaixão é o poder que eu tenho de tomar as dores dessa pessoa, fazer das dores dela a minha dor. Geralmente nós não temos essa capacidade, tá? Nós temos a capacidade de ter empatia, mas a capacidade de ter compaixão, geralmente nós não possuímos, porque para ter compaixão eu preciso estar de fato sofrendo o que aquela pessoa sofreu. Como é que eu posso fazer, por exemplo, para falar para alguém que perdeu a sua mãe, o seu pai, né, para a morte, se eu ainda tenho meu pai e a minha mãe vivo? Então eu não posso dizer para aquela pessoa o seguinte: eu sei o que você está sentindo. Não, eu não sei, porque eu ainda tenho a minha mãe e eu ainda tenho meu pai vivo. Então eu posso ter a empatia, entender que aquela pessoa está sofrendo por conta da dor da perda, ao ponto de não julgá-la, né? Ao ponto de estender as minhas mãos e entender que aquele momento é um momento de dor e de tristeza para a mesma. Agora, ter compaixão por ela, sem não ter calçado os sapatos que ela está calçando, eu não tenho como ter. Porém, o Espírito Santo o tem. Ele toma para si as nossas dores. Então ele geme pela nossa dor, ele chora pela nossa dor, ele sofre pela nossa dor. E mais do que sentir o que você sente, ele sente ao seu lado. Então, quando ele leva a sua oração a Deus,
ele não leva dizendo para Deus, Senhor, fulano está sofrendo muito por conta dessa dor. Não. Como ele ora com você e por você, como ele tem compaixão pela sua dor, ao ponto de tomar para si a mesma, ele chega diante de Deus e diz, Senhor, eu estou com esse tipo de dor. Então ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você está sofrendo, né? Na íntegra, como se de fato ele estivesse sentindo. Só que essa oração, ela é realizada de acordo com o versículo de número 27. Olha como é que é essa oração. E ele é aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Ou seja, ele vai interceder por mim de acordo com a vontade de Deus. Então, ele não vai levar para Deus aquilo que eu quero que Deus faça. Ele vai levar para Deus aquilo que eu preciso que, de fato, Deus faça. Então, nessa oração com gemidos inexprimíveis, o Senhor Espírito Santo ele está dizendo, Pai, faça segundo for a sua vontade. Não conceda a ele ou a ela aquilo que ele quer, mas de fato aquilo que ele precisa. E pode ser que aquilo que você precise não cesse a sua dor no momento, mas vai resolver o seu problema no futuro. Ok, pessoal? Bom, aqui eu termino essa nossa aula, esse nosso encontro. Espero ter conseguido ser claro, né, nas informações passadas e que você venha a ser edificado por essa aula e não só se sinta abençoado, mas também que abençoe outras vidas, beleza? Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, amém.